Oi galera, estamos aqui com o nosso terceiro episódio da série Cane Corso e hoje iremos falar do padrão da raça, as cores e temperamento do gigante gentil Cane Corso. Estamos aqui com Robson Romão, do Canil Romão de Itália, que com aquela maravilhosa entrevista que tivemos no nosso primeiro episódio, falando um pouco mais dessa raça, a nossa reportagem com o Phantom, criação de Robson Romão, com propriedade de Polese, surgiram muitas dúvidas com os nossos espectadores, perguntando um pouco aí, Romão, sobre padrão de cores, o temperamento, porque nós vimos essa diferença aí, né? O gigante gentil, eu abraçando, apertando o cachorro, que, né, meio Felícia, e aí com o Phantom, um cachorro totalmente treinado para a sua função de trabalho, que no caso, um cão, né, de guarda policial. Então agradeço mais uma vez a sua paciência de estar recebendo a gente aqui e disponibilizar o seu tempo. Romão, surgiram muitas dúvidas sobre o Cane Corso depois dos dois episódios falando sobre a raça. Entre elas, veio aí sobre o temperamento, que nós vimos essa diferença de um cão treinado e o cão que não seja treinado, mas um cão mais dócil, mais sociável, e também sobre as cores do Cane Corso, que ainda não foi, um tema que ainda não foi abordado aqui. Então eu queria agradecer você tão gentilmente vindo aqui mais uma vez para falar com a gente. E eu chamo você aqui para explicar para o público, porque você é especialista na raça e sabe aí o padrão a fundo. Então, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre essa raça, principalmente mostrar para as pessoas o que realmente é a raça em sua essência. Como eu disse no primeiro programa, existe uma descaracterização, uma desconfiguração da raça em relação a misturas de raças que estão se perdendo ao longo dos anos. No quesito temperamento, e é um dos que eu mais relevo para a minha criação, tenho como uma premissa: os cães com drive alto, eles ficam no meu canil, justamente para manter essa situação em relação ao temperamento. Não quer dizer que um cão com temperamento alto seja um cão ruim, para o Cane Corso não, ao contrário, ele continua sendo gigante gentil, tá? Nós vimos aí, eu até vi um programa que foi feito com o Phantom, realmente ele é um cão da nossa criação. Ele não é a mosca branca dos olhos azuis ou verdes, não. Tem cães que são até com um drive mais alto que ele hoje no canil. O drive que seria aquele temperamento de guarda mesmo, e ter isso mais aguçado. Vamos deixar claro, o drive é o ímpeto, tá, personalidade, o grau de explosão do exemplar em ação. Entendi. E numa ninhada, aí não importa, e todos vão ver e lembrar, os ouvintes aí, os espectadores, eles vão lembrar muito bem que não importa se seria uma raça pequena, ou uma raça média, ou uma raça grande, não importa. Ou seja, de um chihuahua a um dog alemão, nós vamos ter numa ninhada, vamos falar, 10 filhotes, um com drive alto, um com drive baixo e os demais com drive moderado. Moderado para baixo e moderado para alto. Isso pode ser identificado desde o primeiro dia de vida de um filhote. É simples, numa cesariana principalmente, quando estoura uma bolsa, você já vê o cachorrinho já agitado, já querendo buscar a mama da mãe. A primeira resposta. A primeira resposta dele. Em compensação, tem outros que demoram um pouco mais. Esse vai ser o mais bonachão para um Cane Corso, tá? Meu negócio é Cane Corso. Apesar de conhecer outras raças, está no mundo da sinofilia, eu costumo dizer sobre Cane Corso, tá? Em programas posso dizer sobre outras raças, mas quando existe uma outra situação. E aqui nós vamos falar de Cane Corso. E é engraçado nessa questão de uma ninhada, quando você tira o exemplar com drive alto dessa ninhada e separa ele, segrega ele, outro vai ocupar esse posicionamento.
É muito que é a engraçado. matilha, É a né? matilha, Eles, exatamente. desde o pequenininho, desde recém-nascido, eles já estão vivendo aí na Exato. matilha, E né? eles começam a se identificar e se caracterizar. Poxa, saiu esse, agora quem vai mandar Agora esse. quem manda sou eu aqui. E só que não esqueça, aquele primeiro sempre vai ser o melhor. O que é importante para todos é que personalidade não se mexe. É pessoal. É único, exclusivo. Mas aquele mais bonzinho, digamos assim, se ele treinado, você consegue também fazer dele um campo. Consegue, se for bem treinado. Agora, não esqueça, personalidade é única, exclusiva. Então nós somos personalidade. A interferência do homem, nós, como donos e proprietários, até qualquer adestrador ou condutor de cães, ela é de 25 a 30%. O resto é temperamento do cão, índole do cão, que não vai mudar. Eu posso conduzir como se fosse um filho, eu posso conduzir ele? Vou conduzir ele. Chega num determinado momento, se ele quiser virar a carapuça, ele vira e acabou. Agora, o canicorso, o diferencial dele é o equilíbrio. Tanto que a maioria dos canicorsos hoje são direcionados e delineados para residências e propriedades grandes para guarda e proteção e uma companhia dentro de casa. E muitos deles vivem dentro das próprias propriedades, assistem televisão e assim por diante. Com os espíritos. Exatamente. Por quê? Porque um cão convive com outras raças muito bem, só que no momento de fazer a guarda ele faz muito bem. Tá? Eu pergunto assim porque a gente, como eu falei, surgiram essas dúvidas e quando eu falo para as pessoas que o Kratos, ele pega filhote na boca e leva para onde ele quer, brinca, dá patadinha. Então, gente, o Kratos é enorme, dá aquela patadinha, né? No filhote, o filhote nem se mexe, que ele tá brincando com o filhote, ninguém acredita. Fala assim, gente, ele é um cachorro tão dócil com outros. Hoje ele convive com o Akita. E a gente sabe que o temperamento do Akita é um temperamento mais difícil e territorial. Exatamente. E ele convive de boa. Eu vou contar uma história aqui para vocês, que eu nem cheguei a comentar com o Romão, que eu achei muito interessante. Há um ano atrás, o Kratos, que está em Campos do Jordão, com meu irmão foi viajar e mandou todos os cachorros dele para minha casa. São 5. Beleza. Tinha uma Border Collie, o Kratos, eu tenho um Cuvas e uma American Bully. Então os grandes ficaram, né, com os grandes. E a Border Collie, ela detonou a minha horta. Foi a coisa mais engraçada, porque quem filmou isso foi até a pessoa que me ajuda a cuidar, né, dos cachorros. Ele filmou o Kratos, que é o canecorso, latindo para a Border Collie, que o nome é Blue, tirou a Blue da horta, junto com a minha American Bully, o Cuvas era muito filhotinho, encurralaram ela num canto e sentaram a lenha nela, não de brigar, latindo para ela, como falar assim, pô, você foi lá e fez isso, não era para fazer, agora todo mundo vai levar bronca por uma coisa que você fez. E eu achei aquilo incrível, porque assim, de uma certa maneira, ele está cuidando do território, de uma casa que ele fica temporadas, ele não mora lá, ele conhece, ele está acostumado a ir na minha casa, mas na casa que ele não mora. E eu achei isso incrível no temperamento dele. Ele não machucou a cachorra nem nada, mas ele sentou a lenha na Border Collie e falou assim, poxa. Isso é uma característica do canicorso autêntico. Bacana, ele se adapta super bem, como ele vê o Murak e a Toya lá na sua casa, e eles já chegaram dominando tudo. Os canicorsos são assim, eles se adequam muito facilmente, são cães muito flexíveis, muito fácil de lidar com o canicorso. A questão da guarda deles também é um negócio interessante. O canicorso ele consegue sentir a maldade na pessoa e ele consegue identificar a mudança da pessoa com esse instinto de maldade e ele muda também a forma dele. Então o canicorso ele avisa antes de agir, é o único cão de guarda do mundo e proteção, cão de guarda e proteção do mundo que ele avisa antes de agir. Obviamente um cão com drive alto ele vai avisar uma vez e já vai agir. O drive moderado avisa 2 vezes e age. Ou o drive seja, baixo você ele tem vai avisar uma chance vezes. com o drive alto. O moderado você ainda não sabe ali. O que é mais tranquilo, ele vai te avisar 1, 2, 3 vezes, mas uma hora ele vai defender o território. Hoje nós estamos aqui, onde eu tenho alguns dos meus cães. Eu estou com a Pandora. A Pandora é uma 3ª geração Romão de Itália. É uma cadela que faz ataque. Além disso, ela faz um trabalho muito bacana. Ela é voluntária
num asilo. Olha que legal. Ela presta muito trabalho em asilo e faz muito bem para as pessoas que estão nesse asilo. Ela faz o social. É o social, exatamente. Então, além de ser uma cadela que faz ataque, ela convive muito bem no asilo. Eu posso, como diz a configuração dos policiais, né, ligar e desligar ela muito bem. Então, ela é extremamente equilibrada. Isso é o cane corso. O autêntico. O autêntico cane corso. Então, eu estou vendo que assim, o cane corso, ele é social, ele é funcional e ele é de companhia. Exatamente. É um cão, completo. É um cão completo. Eu costumo dizer que tudo que as pessoas buscam em raças específicas, como a docilidade de um cão qualquer lá, vamos imaginar um labrador ou qualquer dos retrievers, a guarda e proteção de um rottweiler, a caça, instinto de caça de um Weimaraner, de um outro cão que seja, você consegue ter tudo isso num cane corso. É muito bacana, é muito bacana. Muito legal isso. E no padrão da raça, o que fala exatamente, porque assim, você está falando temperamento, mas o que diz no padrão da raça, o que é o temperamento? Que é essa dúvida que vocês aí de casa estão tendo e que a gente está aqui para tirar essa dúvida. Perfeito, eu vou ler para vocês inclusive o padrão CBKC, tá? No meu ponto de vista como um criador, ele poderia ser um pouco melhor lapidado em algumas questões, mas tem uma tradução que ela serve muito bem, tá? Seguindo o padrão mundial da FCI. Comportamento e temperamento, guardião de propriedade, então não cão de guarda, da família e do gado. É extremamente ágil e obediente, que eu acabei de dizer para vocês. No passado foi utilizado para guardar o gado e caçar animais de grande porte. Por isso que ele brinca muito com a pata. Ele aprendeu com os leões, inclusive, tá? Que legal. Gladiava muito com ursos, tigres e leões que usam muito as patas. Esse é um pouco que ficava brincando com os filhotes. Que legal isso. Então aqui eu espero que tenha tirado as dúvidas de vocês aí de casa sobre o temperamento. Agora a dúvida também que ficou, não é bem dúvida, na verdade é uma curiosidade, porque a gente não chegou a falar aqui no programa sobre as cores. Então nós vimos alguns cães aqui e todos pretos, tigrados. Eu acho que eu estou falando certo, porque eu também não sei, gente, então estou aprendendo aqui. Quais são as cores do padrão da raça? Vamos lá. O cane corso, como eu disse, ele vem de uma origem como se fosse o mastim napolitano. Então, teoricamente, as cores do mastim napolitano são as cores do cane corso. Acho que você chegou até a comentar isso no primeiro programa. Muda o nome, ou seja, a nomenclatura de cada cor. Tá? Tanto que falam muito do vermelho servo e ele está ali, é nítido. E o pedigree sai vermelho servo, inclusive porque a FCI que manda e reconhece sem problema nenhum. Existe, às vezes, algumas características, alguns grupos que falam que não existe. Mas é simples, tá? Pelagem, curto, brilhante, muito denso, com um breve subpelo de textura vítrea. Cor, preto, que é uma das mais comuns que tem, cinza chumbo, cinza ardósia, cinza claro, fulvo claro, vírgula, vermelho servo e fulvo escuro, que antigamente era fulvo servo, porque era escuro, servo do veado servo. Cor de trigo escuro, essa é uma cor nova que entrou, que na verdade é trigo, reconhecida na Itália, entre outros, como formentino ou frumentino, que seria a cor do trigo leve, quase um branco. Um off-white. Isso. Listras em diferentes tons de fulvo ou cinza podem ter nos cães. E antigamente falava muito do tigrado. Tigrado de todas as tonalidades. Ele tem de tigrado desde o claro até o escuro, tá? Inclusive tem preto tigrado e tigrado preto. Olha que então tem uma variação muito grande de cores. Na verdade o cane corso tem todas as cores. E aí vem, em cães fulvos e tigrados, a máscara preta ou cinza no focinho não deve ultrapassar a linha dos olhos, tá? Uma pequena mancha branca no peito, na ponta dos dedos e sobre a cana nasal é aceitável. Isso é característica dos antigos cane corsos que deram origem à raça. Uma coisa interessante nesse padrão, ele é um padrão de 2015, que entra em vigor em 2016.
Nunca houve, até esse ano 2015, um campeão mundial que não fosse preto ou tigrado. E nesse ano teve um cão cinza que foi campeão. E aí entrou a máscara cinza, porque todas as máscaras eram pretas. E falava que a trufa tinha que ser preta. Nós estamos falando de um cão cinza com trufa cinza. E não tem máscara. Então isso de 3 anos para cá mudou por causa de um exemplar que ganhou a mundial. E isso pode acontecer no vermelho servo, porque o vermelho servo é a mesma coisa. Ele é como marrom, tanto que na Itália Marrone é um dos primeiros padrões que existem diversos padrões, e um deles Marrone, que é marrom e com a trufa marrom. Faz sentido, né? Tá, foi isso. Isso é uma situação que às vezes gera um pouco de polêmica e assim por diante. Mas é claro, e a leitura no nosso português, então, que é mais clara de todas, ela demonstra a situação através das vírgulas. Está escrito aqui, vírgula, vermelho servo. Tá? Então, vermelho servo é uma característica como se fosse um cinza. Entendi. Perfeito? Perfeito. Eu espero que eu tenha tirado, junto com o Romão aqui, a dúvida de vocês em casa, que a gente falou assim praticamente de tudo, né, Romão? A gente falou do temperamento, agora com as cores, as funcionalidades do cane corso, falamos aí da mordida, que eu fiquei super surpresa quando a gente conversou sobre isso. Tem alguma coisa a mais assim que você acha, para falar para as pessoas de casa, que você acha importante enfatizar sobre o cane corso, além de tudo isso que nós falamos? É muito bacana essa pergunta, tá? Existem... Os americanos são muito profissionais em tudo e na sinofilia também. Aí nós temos cães funcionais e cães para exposição. Então existe uma diferença também no cane corso. Nós temos o cão de linha de trabalho e o cão linha de exposição. Tá? Não importa, essa cadela, a Pandora participa de exposição, faz ataque, faz socialização e faz todo o trabalho, é completa. Então o cane corso é esse, é completo. Se o cane corso não conseguir ser completo, ele tem algum desvio através de outras raças. Genético aí, alguma mistura, como você falou, ou exatamente, mesmo o que vem produzindo? Eu vou ser bem franco, eu não busco tanta morfologia, gosto. Obviamente, todo mundo fala a cabeça dos meus cães, mas em primeiro plano eu busco personalidade do cão, temperamento. Segundo plano, estrutura. O último plano, nós vamos falar sobre cores. Porque o cane corso, a maioria dos cane corsos, principalmente os pretos, tem olhos claros. E no padrão fala que tem que... Parece uma pantera, coisa linda. E o padrão fala que tem que ter um olho escuro. E vários campeões têm olhos claros. E aí? E por que estão falando das cores? Vamos falar do que da saúde, melhor, né? exatamente, vamos falar da saúde Tanto primeiro. Que os meus melhores cães são filhos do nosso vermelho servo. E o maior reprodutor de cane corso do Brasil é o vermelho servo. Entendi. Ele é um vermelho servo. Então, Romão, o que eu estou percebendo aqui, na minha lógica, né, é que a cor e tudo isso que você consegue nos teus cães hoje, com todo esse reconhecimento que você tem hoje na sinofilia brasileira e internacional também, é consequência do trabalho sério que você vem fazendo. Eu busco sempre manter integridade e autenticidade do antigo Molosso romano. Nos antigos Molossos romanos vão ter essas características. Vermelho servo, mogno para mastino. E assim por diante. São cores que estão no mesmo cão. Porém mastino. São, né, o nome é diferente, deram nomes diferentes. Exatamente. Um mais pesado e outro mais leve. Pronto. Romão, e o que é isso aqui que você trouxe para mostrar pra gente hoje? Vamos lá. Isso aqui é um prêmio da primeira Nacional de Cane Corso Italiano no Brasil, tá? Pelo um árbitro italiano, obviamente, Danilo Giorgio, da Itália. Ele veio julgar os cães aqui e nessa exposição tinham vários cães da Itália, que vieram da Itália inclusive. E nós ganhamos com a nossa fêmea a melhor cane corso. A Toia? A Toia, que esteve no primeiro programa. Encantadora Toia. A Toia, ela tem uma característica dos antigos molossos romanos, que deram origem, resgataram a raça. A parte de baixo dela é tigrada, ela é uma preta tigrada inclusive, e filha de um vermelho servo. E aqui nós temos também a Toia, um dos maiores prêmios que nós temos aqui do ano passado, tá? Essa imagem da Toia. Inclusive esse foi um dos prêmios mais importantes que nós alcançamos aí, Top 5, quinto melhor criador de todas as raças do Brasil. A imagem que está aqui é da Toia.
Esse prêmio foi concebido, obviamente, no Brasil em 2018, Américas e Caribe, onde a própria Toia ganhou a raça como melhor canicorso. Esse é Robson Romão, um criador que nós podemos conhecer aí, comprometido com a raça, em trazer o autêntico Molosso romano, que é o nosso canicorso e o nosso sempre gigante gentil. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez pela aula que você deu pra gente aqui e por poder mostrar esses exemplares maravilhosos e o trabalho que eles fazem nas 3 funções, que agora eu achei mais incrível ainda: social, funcional e de companhia. Agradeço muito mais uma vez sua presença, Romão. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse programa. Votos que tenha muito sucesso, muita repercussão no seu programa, está indo super bem e mostrando para o mundo o que é a sinofilia. Parabéns, Georgia. Muito obrigada mais uma vez. Gente, até o último episódio com muitas coisas legais vindo por aí.